Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Nos suntuosos salões do castelo do Duque Leclerc, Humberto, um atraente homem, vagueava entre os convidados da alta sociedade. Seu olhar, porém, não buscava os rostos conhecidos ou os risos fáceis das damas da nobreza, mas sim uma presença que parecia distinta de todo o esplendor que o cercava e que ele não encontrava nos meios que frequentava. Já estava acostumada a olhar os mesmos rostos das mulheres da nobreza, os quais não lhe despertavam nenhum interesse. Na verdade, achava todas fúteis, vazias, e as suas conversas eram sempre as mesmas: poder, riqueza e um casamento bem-sucedido. Em um dia, sentado no jardim de seu castelo, seus olhos se fixaram em uma mulher que parecia conhecer a entrada dos serviçais. Ele, porém, nunca havia notado a presença dela antes por ali. Procurou saber de quem se tratava e descobriu que era Clarice, filha da cozinheira. Soube então que, quando a mãe estava sobrecarregada com os preparativos para algum grande evento no castelo, chamava a filha para ajudar. Cheio de curiosidade, querendo admirar mais de perto a bela mulher, foi até a cozinha inventando uma desculpa qualquer. Quando ele chegou, Clarice estava envolvida nas tarefas e nem percebeu a presença dele. Ele ficou observando seus dedos habilidosos, manipulando ingredientes com a destreza de quem conhecia os segredos mais bem guardados da culinária. Mas era sua beleza singela e natural que prendia a atenção de Humberto, como uma rosa desabrochando em meio a um jardim de cristal. À medida que os dias se passavam, Humberto encontrava-se cada vez mais enredado nos encantos discretos de Clarice. Não era sempre que ela ia até o castelo, mas ele sabia que quando organizasse um grande evento nos dias que antecediam, era certa a presença de Clarice. Em um dia em que o castelo se preparava para dar uma festa de proporção grandiosa, Humberto testemunhou Clarice auxiliando sua mãe na cozinha. No momento, pareceu-lhe oportuno para expressar os sentimentos que há meses fervilhavam em seu peito. Com passos determinados, ele cruzou o caminho de Clarice que, surpreendida, ergueu os olhos para encontrar os dele. Ele, com um sorriso nos lábios, disse: "Você é a filha da senhora Carmen, não é isso?" Clarice devolveu o sorriso educadamente e respondeu: "Sim, Vossa Alteza." Ele, ao olhar detalhadamente para o rosto dela de perto, exclamou: "Você é linda e eu estou muito interessado em você, Clarice." Atordoada pela frase inesperada, Clarice ficou vermelha e se afastou rapidamente. O Duque acompanhou os passos dela com um olhar até ela sumir no corredor. Sentiu que o seu coração ia explodir de tanto desejar aquela mulher entre seus braços. Precisava criar uma ocasião para estar a sós com ela. Ficou aguardando uma outra ocasião em que pudesse novamente se dirigir a ela. De tanto arranjar uma desculpa para sempre ir até a cozinha, um dia a mãe de Clarice falou para ele: "A Vossa Majestade está intrigado com alguma coisa aqui na cozinha?" Ele, olhando para Clarice, respondeu: "Não, senhora Carmen, a senhora sabe que eu adoro os quitutes que prepara. Fique tranquila. Creio que há muitas coisas para a senhora fazer sozinha.
Por esse motivo, contratarei a sua filha para trabalhar aqui, para ajudá-la nas tarefas. A mãe, feliz pela filha ser contratada para trabalhar no castelo, respondeu: Tenho certeza que não se arrependerá, Vossa Majestade. Ele, sorrindo e olhando para Clarice, respondeu: Tenho certeza que não. Depois de falar, saiu. O duque havia planejado tudo em detalhe. Com a presença mais frequente de Clarice no castelo, haveria oportunidade de aplacar o desejo que o consumia por ela. Certo dia, o duque solicitou que Clarice levasse um chá para ele na biblioteca. Quando ela chegou, ele segurou em seu braço. O desejo que o devorava por dentro fê-lo agir sem pensar. Antes que ele desse conta do que estava fazendo, já havia abraçado e lhe disse: Eu estou me consumindo de desejo por você, Clarice. Mas, milord, começou ela a falar, colocando a bandeja na escrivaninha. O duque fechou a porta, impedindo que alguém pudesse vê-los. Inclinou-se para ela para beijá-la. Meus caros, ocorre que nós não sabíamos, mas Clarice, depois daquele dia que o duque disse que estava muito interessado por ela, começou a perceber que gostava dele. Sabia que a posição social os separava como o sol e a lua, mas o coração dela, naquele momento, não se curvou às convenções. Ela tinha conhecimento de que qualquer outra mulher teria protestado, mas ela se entregou aos desejos dele, aceitando seus carinhos. Naquele momento, era como se seus corações fossem apenas um, batendo no mesmo ritmo. O duque, extasiado de paixão, tocou-lhe a boca com seus lábios com intensidade. Queria possuí-la ardentemente. Para ele, era tão difícil manter o controle diante dela. Os dois foram embebidos na paixão, deliciando-se com a suavidade da maciez das bocas. Clarice era inexperiente e se deixou levar pelo duque, que era um professor da encantadora arte do amor. Percebendo que ela correspondia aos beijos, ele sentiu um imenso prazer e a abraçou mais forte ainda. Experiente como era, ele notou que o corpo de Clarice tremia. Preocupado com ela e percebendo a falta de seu conhecimento nessa área, soltou-a. Olhando para ela preocupado, disse: Perdoe-me, não me controlei. Eu estou apaixonado por você, Clarice. E perdi a compostura. Não quero lhe fazer mal, pois percebi que você nunca esteve nos braços de um homem. Não, milord, eu nunca estive nos braços de um homem e também perdi o controle porque... Interrompeu a fala, abaixando os olhos. Por que, Clarice? Continue falando, por favor, disse o duque com uma voz rouca de prazer. Porque eu também o desejo, disse ela. Quando o duque ouviu as palavras de Clarice, considerou que aquele momento era glorioso. Ser correspondido era tudo que ele mais desejava. O duque beijou cada centímetro do rosto dela, que, cheia de êxtase, disse: Oh, meu querido duque! Os dois, abraçados, desfrutavam da magia do momento, até que escutaram uma batida na porta. O duque soltou-a. A batida foi ouvida outra vez. Os dois se recompuseram e o duque abriu a porta. Era a mãe dele. Ela, ao entrar, questionou o motivo da porta estar trancada com os dois dentro.
O duque, com autoridade, porém gentil por se tratar de sua mãe, respondeu: Apesar da senhora ser a minha mãe, eu sou o senhor desta casa e não preciso lhe dizer o porquê de ter tomado uma atitude. A mãe, olhando séria para Clarice, disse: Eu espero que você saiba mesmo o que está fazendo. Não o criei para se relacionar intimamente com as criadas da casa, escandalizando o bom nome da família. Nesse momento, Clarice olhou para o duque e se encolheu em um canto. Ao perceber que a mãe ofendeu demasiadamente a mulher que amava, falou: Bem, minha mãe, eu não me preocupo com os que os outros vão falar a respeito do meu amor pela filha da cozinheira. Também acredito que a senhora não se preocupará, da mesma forma que não se preocupou quando meu falecido pai, o primeiro Duque Leclerc, casou-se com a senhora que era apenas uma criada, não é mesmo? Nesse momento, a mãe abaixou a cabeça e se retirou da biblioteca. Clarice estava em estado de contemplação e felicidade. Em poucos minutos em sua vida, experimentara uma torrente de emoções. Os braços fortes do Duque a segurá-la, os doces beijos trocados, a confirmação do amor do Duque diante da mãe dele. Humberto Leclerc, o Duque, puxou Clarice para os seus braços, apertando seu corpo contra o dele. Ela não lutou antes contra os carinhos dele e muito menos lutaria agora. Pelo contrário, encontrou os lábios do Duque com volúpia como se estivesse sedenta e os beijos dele fossem saciá-la da sede. Naquele dia, ela se esqueceu de tudo mais, deixando ser levada por ele a um lugar onde jamais estivera, cheio de delícias prazerosas. E assim, em um ato de desafio à mãe e à sociedade que poderia julgá-lo, Humberto buscou a aprovação de Dona Carmen para se casar com Clarice, arrancando-a do seio familiar para dar-lhe um lugar em seu coração e em sua vida. Numa cerimônia marcada por emoções, Humberto, o Duque Leclerc e Clarice uniram seus destinos diante dos olhares da aristocracia e a felicidade da senhora Carmen, mãe da Duquesa Leclerc. Our hearts beat to the city streets.